Boa tarde a todos, bem-vindos ao webinar da série GRI Mão na Massa. Hoje a gente tem um assunto extremamente importante para debater, que é como relatar bem os itens GRI e governança corporativa. Esse webinar é realizado pela GRI, com apoio da Blendon, da Comissão de Acompanhamento do Relato Integrado do IBGC. Conta hoje com um time de feras para apresentação e debate, a Ana Siqueira, a Flávia Lafraia, o Rodrigo Lima, são pessoas extremamente gabaritadas para o assunto. Eu acho que a gente vai ter a ideia de ser um aspecto mais prático possível, diferente da série de reflexões que a gente discute muito o porquê, a ideia hoje é partir um pouco mais para o como, que acho que é um dos nossos grandes desafios, de governança corporativa. Poucas pessoas precisam entender o porquê, mas o como é um debate enorme. Então, dando sequência, acho que um dos primeiros pontos para quem relata a GRI é aquela discussão: meu relatório vai ser essencial ou abrangente? E eu acho que aqui é onde, principalmente, esse aspecto da governança ele acaba bastante prejudicado. No essencial, a gente tem poucos itens de divulgação, a gente acaba limitado à estrutura, e muita gente deixa de divulgar todos os itens do abrangente no relatório. E tem alguns itens que, por mais que eu seja essencial, eles são fundamentais para a compreensão da governança. Isso a gente vai passar um pouquinho mais para frente, mas, gente, primeiro ponto desse webinar, não se prenda ao essencial. Você não é obrigado a fazer, normalmente você nem é obrigado a fazer relatório é. Então, por que você não vai fazer um bom relatório? E os itens, mesmo sendo essenciais, se a sua opção de reporte é essencial, em governança só o 102.18 é muito pouco. Inclusive, um dos pontos chaves aí para mim do relatório é que dentro do mesmo que você vai falar, mas governança não é um tema material. Governança é um tema obrigatório do relatório, mesmo que não seja material. Então, por quê? Porque é um tema, uma transversal tão grande que rege tudo que é um tema que tem que ser discutido. E aqui nessa questão da norma universal 102, onde estão os itens da GRI, que nesse caso está 102.18 a 102.39, a gente vai discutir desde a estrutura da governança e composição, papel desempenhado pelo mais alto órgão da organização, competências, papel desempenhado na gestão de risco, papel desempenhado no reporte de sustentabilidade, na avaliação do desempenho econômico, social e ambiental e remuneração dos incentivos. Você vê que por aqui a gente já tem alguns temas que são bastante espinhosos. Remuneração e incentivos vai desde o alinhamento da empresa com o longo prazo. Acho que a agenda de SG tomou uma proporção muito grande nas últimas semanas e essa é uma agenda de muito longo prazo. Não dá para tratar o SG simplesmente naquela visão quarter by quarter, eu atrelar remuneração a objetivos de curto prazo. Ela é uma agenda que ela funciona muito bem quando ela é vinculada com o longo prazo. Então, a gente tem uma um grande ponto. Então, aqui o item obrigatório do essencial, que é a estrutura de governança, e depois do 102.18 para frente são itens não obrigatórios, que é desde a questão da delegação de autoridade. Depois a gente vai falar da responsabilidade de cargos e funções de nível executivo por tópicos econômicos, ambientais e sociais. Consulta a stakeholders, eu acho que esse é um ponto que é bastante importante, não dá para a empresa se fechar no casulo, mas o primeiro tópico que eu quero já trazer os nossos convidados para a mesa é essa questão aqui do 102.22, que é a composição do mais alto órgão de organização de governança e seus comitês.
onde a gente tem... Esse aqui é um quadro que eu acho que é um quadro resumo muito bom, que ele já abrange vários itens. Desde se a função nos comitês, você tem a função executiva, não executiva, a independência dos membros, mandato dos membros mais alto órgão de governança, número de outras funções, participação de grupos sociais subrepresentados, competências relacionadas, a participação de stakeholders nesses órgãos, como é que eles são ouvidos, como é que eles são engajados. Enfim, aqui acho que é um dos primeiros pontos que eu gostaria já de abrir. Eu acho que vamos começar por ordem alfabética, para ser mais democrático, vamos começar pela Ana. Boa tarde a todos, obrigada, Gláucia, pelo convite. Então, vou pegar aqui um ponto aqui de composição dos conselhos, né? Os conselhos têm uma diversidade no Brasil muito baixa, e a gente não está falando uma diversidade de uma forma superficial, né? A gente está falando de um grau de diversidade cognitiva em sua composição. E aí, essa homogeneidade, ela leva a um pensamento em grupo, um group thinking, e isso é muito arriscado, porque quando alguém não está olhando a situação de uma forma distinta, você nem usufrui de oportunidades, como também você não se protege de riscos, né? É muito importante compartilhar diferentes visões que criam muito valor, principalmente num mundo cada vez mais complexo, volátil, incerto. E tem a questão também dos vieses cognitivos, né? Os processos decisórios, eles são muito afetados por vieses cognitivos. Se você só tem um tipo de visão, você não tem outras pessoas colocando outras lentes para facilitar nesse processo. Então, a composição é fundamental. E nessa composição, é muito importante que tenha, idealmente, através do presidente do seu conselho, o embaixador da sustentabilidade. Se você não tiver um grande apoio da liderança da empresa, a pauta ela fica ali, mas ela não ganha o spotlight que tem que ganhar. Flávia? Olá, boa tarde a todos. Gláucia, super obrigada pelo convite. Uma delícia poder passar a tarde aqui batendo esse papo tão gostoso. Estou com a Ana, acho que é isso aí. Eu acho que a composição do conselho do mais alto órgão de governança de uma companhia, ela é primordial que seja endossado, o termo sustentabilidade seja endossado, né? Eu acho que não tem... A questão mais importante da governança é que ela traz ela promove uma conectividade muito grande entre as áreas, né? Entre as áreas da companhia, entre os mais altos níveis hierárquicos. Isso é muito bacana, porque traz à tona a necessidade de ter esse perfil diversificado, né, de gestão. Então, trazer para o conselho que possam discutir sobre todas as esferas, né? Hoje a gente fala muito não só econômica, social, ambiental, mas também cultural, né? Trazer esse olhar das externalidades, ou seja, esse alto órgão de governança, ter esse leque aberto para enxergar o impacto do seu negócio, né, com os seus stakeholders. Eu acho que é isso, no final do dia é isso. Então, quanto mais diversificado, mais bacana ele fica, essa lupa fica muito mais atraente, muito mais limpa, e essa fotografia fica muito mais legal para depois a gente trabalhar dentro da companhia governança. Acho que é isso. Rodrigo? Boa tarde, é um prazer estar aqui, muito feliz em compartilhar essa discussão, esses debates, essas reflexões com todos vocês. Eu acho importante, né, estou absolutamente alinhado com a Flávia e a Ana, e acho que eu destacaria algo no sentido de que os diferentes perfis eles precisam ser explorados no relato, né? Eu acho que agora o que eu vou trazer aqui para complementar um pouco do que foi já colocado antes pela Ana e pela Flávia, justamente assim, tudo bem, nós temos então, né, dentro da nossa empresa, da nossa organização, um conselho que tem um perfil, né, que espelhe algum nível de diversidade, seja cultural, etária, de background e de experiências, mas isso muitas vezes não está sendo comunicado na narrativa, né,
que está registrada dentro do relatório. Então, eu acho que seria importante, me colocando no lugar do usuário, né, do relatório, alguém que gostaria de entender e de alcançar, né, a forma pela qual olhar para a composição, né, do órgão de governança da companhia contribui para eu perceber a capacidade dele de agregar valor em relação a essa agenda. Então, é importante que o relato, né, que vai explorar a composição, né, do conselho de administração, ele seja efetivo em demonstrar que essas experiências, né, aqueles membros que compõem, né, o colegiado, eles possuem, né, o repertório individual e, vamos colocar, a sintonia como grupo para fazer com que a agenda ganhe a efetividade que se espera. E, dessa maneira, os stakeholders vão conseguir se apropriar melhor, né, dessa visão da contribuição do colegiado em relação à agenda de sustentabilidade na organização. Muito bacana. E acho que quando a gente fala em diversidade, eu tive há pouco tempo atrás um investidor estrangeiro que ele bateu muito nessa questão da diversidade e não só. Ele falou, eu acho a diversidade de gênero muito importante, eu já vi evidências acadêmicas de companhias com mais mulheres em conselho, mais resilientes, mas para mim diversidade vai muito além, como amarrando a fala de vocês, é a questão da diversidade de gênero, de raça, de background acadêmico. Então, muitas vezes, esse ano foi o ano da transformação digital. Muitas empresas que resistiram por anos a fazer a transformação digital foram assoladas e foram obrigadas a transformar rapidamente. Como é que uma empresa às vezes tem um respaldo nos seus auto-órgãos de administração, com um perfil de todos egressos da Faria Lima, 55 plus, e uma linha de pensamento muito parecida. Então, algumas empresas hoje já vêm trabalhando bastante nisso. Eu estou até colocando para vocês aqui no chat, num post que eu fiz tempos atrás no LinkedIn sobre a Kering, a holding de grandes marcas de luxo, que trouxe recentemente a Emma Watson para o conselho, não pela atuação dela em Harry Potter, mas pela atuação dela como ativismo do empoderamento feminino, que são um público bastante relevante para as marcas. Mas, assim, o principal ponto deles não é trazer a Emma Watson. A Emma Watson é uma consequência. É uma empresa que há muitos anos discute já um ePNL, agora eles estão caminhando para um Integrated ePNL. O conselho deles tem 8 nações, 5 backgrounds acadêmicos, 3 etnias. É um case muito legal. E o Rodrigo tocou num ponto que eu acho que ele é muito importante para o relatório, que é a questão da narrativa. Olhando para as companhias de capital aberto, a gente tem boa parte do nosso público hoje que eu tenho de companhia de capital aberto, e falar, mas eu já tenho meu formulário de referência, eu tenho meu informe de governança, mas são documentos duros, documentos áridos, documentos que às vezes não tem muito a narrativa. Você tem dificuldade ali de entender aonde a empresa estava, para onde ela vai e principalmente como ela está caminhando. Tem muito indicador ali bastante quantitativo. A gente já tem uma primeira questão aqui. O que vocês acham daqueles relatos em que a pessoa, em vez de falar dos desafios da diversidade, falam, aqui não tem discriminação. Vamos seguir nossa ordem alfabética. Ana? Inacreditável. Flávia? É isso aí, eu também acho. Eu estava pensando aqui, né? Aqui a gente não tem discriminação, aqui a gente abre as portas, cria muita oportunidade, né? Criar oportunidade quando a gente veste essa camisa. Rodrigo?
Eu acho nada mais sintonizado, né, com uma demanda do nosso tempo, né? Então, acho que assumir uma postura proativa em relação a essa discussão, né, e a essa realidade, acima de tudo, é algo importantíssimo, né? É o que se espera, né? Que, aliás, ainda pensando do ponto de vista dessa construção da narrativa, é uma oportunidade, né, que as lideranças e as empresas têm de ser protagonistas da autoria da sua história, né? Hoje nós temos, né, diferentes atores, né, que compõem as narrativas, né, das organizações, né? E quando a empresa e as suas lideranças se posicionam, né, e assumem protagonismo em relação aos temas, elas deixam de ser reativas, né, se colocam de uma maneira mais madura, no sentido de respeitar, né, os seus diferentes públicos. Tá ótimo. E bater muito na tecla de diversidade de gênero acaba com o preconceito. O que vocês acham dessa percepção? Uma questão que outra questão que chegou aqui no chat. Quer começar? Quem quer começar? Ana? A diversidade deve ser cognitiva, de identidade, de experiências, de cultura. Agora, é fato que a gente, olhando a população, tem 50% mulheres e 50% homens. Então, isso claramente você vê que não está representado nos conselhos e nos diretivos. Até ao longo da minha carreira, trabalhei em lugares muito masculinos, indústria de petróleo, mercado de capitais, fiz engenharia. Eu nunca tinha declarado a favor ou não de cotas. Com a maturidade, tem um mês que eu fiz uma declaração que sim, favorável a cotas, mas foi um processo de amadurecimento, porque o preconceito existe bastante grande. Mas se a gente não tiver algumas metas, a gente nunca vai ter uma desigualdade, reduzir a desigualdade. Flávia? Isso aí, eu acho que a questão de diversidade dentro do conselho, né, eu reforço muito essa questão de causar muito a oportunidade, porque eu também vim de um mercado muito masculino, de um setor muito delicado, e eu acho que trazer esse leque de oportunidades de enxergar outras questões, que não só aquelas que a companhia opera, e aí a gente está falando de o quanto ela está impactando, trazer essa diversidade, não só de gênero, enfim, acho que é bastante importante, né? Você trouxe uma coisa deles, dessa coisa do currículo, da experiência, né? Dos méritos, né? Mas tem um ponto aqui bastante importante que primeiro, eu fico me perguntando o quão o conselho hoje ele está aberto a trazer pessoas diversificadas em várias frentes, que não seja só olhando para o próprio negócio, expertise para o próprio negócio, né? E eu acho que quando a gente está falando de diversidade, a gente tem que se atentar também a isso, ser diversificado nas várias frentes, nas várias lupas, né? O meu negócio é desse jeito, mas eu tenho uma cadeia de atuação. Então, eu me lembro da gente, antigamente, quando fazia muitos painéis multi-stakeholders, né? E eu acabava, por fim, nos eventos desses painéis, eu ficava falando, poxa, se eu tivesse cada uma dessas pessoinhas aqui dentro do conselho de administração, certamente a lição de casa seria tão mais rica. Então, eu olharia essa questão da diversidade não só pura, pragmática, né, do conceito da diversidade, mas a diversidade de atuação também. E aqui acho que eu vou trazer, antes do Rodrigo, eu vou amarrar com um ponto que o Rodrigo colocou, que foi justamente a questão da narrativa. Porque, assim, simplesmente dizer que aqui não existe discriminação, não é tão forte quanto explicar o que eu faço para não haver, o que eu faço para criar oportunidades, o que eu faço para promover a formação de novos conselheiros, o que eu faço para promover a formação de novos diretores, o que eu faço para promover a diversidade nas gerências. Acho que esse é o ponto legal. Então, a empresa que quer
quer ter um posicionamento legal, a empresa que tem ação prática, ela tem que usar muito a narrativa. Ela se apoiar numa tabelinha só quant, vai ficar um relatório muito pobre. Rodrigo, desculpa, eu te passei sua vez aqui. Vamos lá. Imagina, acho que a ideia é essa, nós vamos, né, interagindo de uma maneira também espontânea, ouvindo, né, as experiências, e eu vou contar um pouco, né, até desse meu estranhamento quando eu passei a atuar profissionalmente dentro, né, da área de governança. Porque eu venho da área de ciências sociais, né, então eu já sou, vamos dizer, um outsider, né, dentro do universo da governança corporativa. E eu lembro que me marcou muito, né, a minha primeira experiência, vivência. Isso foi em 2012, quando eu ingressei no IBGC, que foi a minha escola de governança, né, e perceber que dentro, né, das comissões do Instituto, foi a primeira vez, depois de vir de uma experiência acadêmica e profissional, né, fora desse universo, onde eu me deparei com um grupo de 30 pessoas onde não havia nenhuma mulher, né? E já naquela ocasião, né, o Instituto já vinha internamente fazendo a discussão sobre diversidade e olhando, obviamente, para o tema de gênero. Então, pensar em 2012 e pensar hoje, em 2020, não só a própria evolução do tema e das discussões, mas a maneira pela qual as organizações foram também, né, se apropriando, né, desse olhar e a mobilização, eu acho, de diferentes setores, né, da sociedade para fazer com que essa agenda ganhasse a densidade necessária é espetacular. Acho que nós não estamos ainda, né, no contexto e na situação que desejamos, mas eu vejo com bons olhos, né, tudo que aconteceu nesses últimos 8 anos. E pensando, né, mais uma vez, de maneira mais pragmática sobre a questão do relato, eu acho que é importante ver, né, nos relatórios se a empresa, né, se o principal órgão de governança possui, né, uma política, né, ou um processo, ou uma prática de seleção, de renovação dos membros, dos colegiados, dos comitês, e se nesse processo, né, de recrutamento, se nesse processo, né, de seleção, de busca, existam critérios, né, ali formais, né, implantados que assegurem que dentro, né, dessa busca nós vamos ter entre, né, os finalistas, né, que satisfazem os requisitos mínimos, os requisitos técnicos, os requisitos de perfil que agregam valor para a performance do colegiado, mas se ali também estão explícitos, né, critérios que vão prestigiar a diversidade, e não só a diversidade de gênero, mas as demais. Porque muitas vezes existe uma política, não existe um entendimento, né, e uma valorização da diversidade, mas os mecanismos são viciados, né? E isso até, inclusive, uma discussão também que se faz em relação ao uso de inteligência artificial, né? Muitas vezes já existe um viés cognitivo que acaba impedindo que essa diversidade seja, de fato, efetiva, né, quando nós estamos fazendo esse tipo de exercício de seleção. Então, era isso que eu gostaria de trazer, né, nesse momento. Excelente, Rodrigo. Acho que a gente conseguiu dar uma amarrada boa nesse ponto. Um dos próximos pontos, a gente está passando aqui lembrando para quem chegou agora, a gente está passando por vários pontos que são conteúdos não obrigatórios da opção GRI essencial, mas o que eu entendo que eles são a gente entende eles como alguns pontos que são fundamentais para a governança da companhia ser bem avaliada, poder ser bem percebida, e a gente vai discutindo aqui justamente a questão da narrativa. Não adianta a empresa ter
ir lá e discutir que não tem tal assunto dentro da companhia, ao invés de abordar como ela trata. Um dos pontos bastante delicados tem sido a questão de seleção e nomeação para o mais alto órgão de governança. Há algum tempo atrás, quando eu estava fazendo um mestrado, inclusive, eu fiz um levantamento num terminal de informação que tem dados ESG de companhias públicas, e selecionei as companhias de alguns índices de bolsa bastante relevantes, e um dos países que tinham pouca descrição sobre isso era justamente do Ibovespa. Eu acho que aqui é um dos pontos que a gente tem questão cultural, questão financeira, e eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês enxergam esse aspecto, como abordar esse tema. Alguns de vocês têm experiência em empresa familiar, isso pode ser um tema mais espinhoso, como que a gente aborda esse tipo de tema? Quer começar, Flávia? Vamos lá. Eu queria antes fazer um gancho aqui que eu acho bastante interessante, né? Eu acho que o processo de relato, ele é importante dizer aqui, ele instiga muito a companhia a olhar para dentro e para fora, né? Então, quando a gente simplesmente parte do zero, é mais difícil. O processo de relato, ele como uma ferramenta de gestão dentro da companhia, ele é altamente promotor, como eu disse no começo, né, da minha fala, dessa conectividade entre as áreas, entre os stakeholders, em olhar para dentro. E eu acho que o processo de relato, ele traz para a companhia, eu vou chegar na resposta aí da sua pergunta, Denise, mas acho que ele traz para a companhia um pouco mais de veracidade e desconforto, né? Quando a companhia, isso está muito ligado ao que a gente está falando, de abrangente, essencial, qualidade do meu conselho, dos meus órgãos de governança, ter políticas, ter comitês, ter uma área de auditoria, de gestão de riscos, né? Não só pela obrigatoriedade, mas te faz enxergar e tirar uma fotografia da companhia. Então, o processo de relato, ele é muito rico, ele é um processo, é uma ferramenta de gestão bastante interessante, para poder definir todos esses requisitos aí, né, com relação à escolha de presidente, dos mais altos órgãos de governança, seja o gestor da área de governança, né, secretaria, que é um tema que a gente também tem que trazer para essa discussão, né, a minha experiência de secretária de conselho há mais de 11 anos, né, você vê como o conselho se comporta frente às questões materiais, não materiais, né, as omissões. Então, eu acho que isso tudo acaba trabalhando uma questão cultural muito grande da empresa, e o processo de relato, ele fortalece muito, porque ele tira a empresa da zona de conforto. Apesar da gente ainda achar que tem uma questão dos essenciais, dos abrangentes, eu provoco muito que o processo de relato comece dentro de uma companhia, porque tira ela um pouco da zona de conforto, né? Acho que é isso, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigado, Flávia. Concordo com a Flávia. O relato ele deve gerar a reflexão da empresa. Não existe um modelo único. Cada empresa é como se fosse um alfaiate, que cada empresa tem o seu estilo. Ela não precisa dizer que ela é o que não é, ela não deve dizer que ela é o que ela não é. Então, na verdade, a reflexão deve ser: quais são minhas características, qual o meu nível de maturidade, minha característica societária, meu porte, maturidade e o que eu quero ser, né? Por que eu estou fazendo aquilo? Eu estou fazendo aquilo para gerar um papel e dizer que eu tenho esse papel, né? Hoje mesmo eu estava em outro que foi feita uma apresentação em uma empresa bastante grande, mostrando relatos de RI pela primeira vez, e eram coisas muito básicas, né? E era o relato essencial. Então, por que eu estou fazendo isso tudo, alocando esse tempo? Qual o objetivo? É para falar para os investidores que eu faço uma coisa correta? Por que não eu procuro melhorar? Então, a gente tem que sempre perguntar por que eu estou fazendo isso. Não existe um modelo único e as empresas têm que refletir muito sobre essa questão.
Rodrigo? Essa é outra reflexão muito presente, né, para quem atua dentro do campo de governança corporativa. No IBGC, para compartilhar uma experiência que vai tangibilizar essa reflexão nos comentários da Ana e da Flávia, nós passamos por um processo de reflexão, na ocasião, sobre o modelo Pratique ou Explique, né? Justamente para tentar superar, eu acho que esse desconforto generalizado, né, presente na percepção de diferentes atores, sobre a forma pela qual a informação útil e relevante está disponível, né, para os usuários. E eu acho que, na ocasião, um grande aprendizado que foi extraído, né, em relação ao modelo, que precisa ainda muito ser aprimorado, certamente, foi que a companhia, a organização, né, ela tem condições de trazer uma narrativa, né, que acho que é a tônica bastante importante que nós vamos trazer aqui hoje nessa discussão, uma narrativa mais autoral, uma narrativa que seja consistente com a sua própria natureza, com a sua própria cultura. E isso precisa ser mais apropriado nos exercícios de relato corporativo de maneira geral. E não no sentido de fazer algo que atenda minimamente ou de maneira mais superficial uma peça mais superficial, ainda que traga informações úteis sobre o retrato da companhia, mas que tenha condições de explicar como ela se relaciona em relação àquela informação material, aquele tema, e como isso agrega valor e faz parte, né, da cultura da organização. Eu acho que quando o usuário recebe, né, essa descrição colocada nesses termos, ele vai para além de um viés dual do certo, do errado, do bonito ou feio. Ele percebe que existe um trabalho, acho que em curso, né, coerente com as características da estrutura de governança da companhia, com o nível de maturidade do tema dentro da companhia, e eu acho que isso agrega muito valor ao relato. Bacana. E eu acho que especificamente aqui no 102.24 ainda vale lembrar de uma máxima, que o stakeholder vai criar uma narrativa a partir da interpretação dele da empresa. E cabe a você, que tem um processo estruturado, explicar. Senão o investidor, os demais stakeholders vão partir do princípio que você não tem um processo estruturado. Porque a partir do momento que você não explica, as pessoas não percebem a sua estrutura, não percebem o valor que a sua companhia tem. Acho que esse é um processo bastante delicado, que envolve diversidade, envolve independência, envolve vários conceitos. Um outro tema bastante forte, que também a gente tem no formulário de referência, por exemplo, da companhia de capital aberto, a gente tem conflitos de interesse. E acho que esse é um tema bastante sensível. A gente tem ao longo do tempo casos de se o acionista majoritário, a gente tem vários cases onde o acionista majoritário tem ativos que ele aluga para a companhia, se isso é um valor justo, se as empresas do próprio acionista majoritário têm relação com a companhia, como é que isso funciona. E aqui são pontos, de novo, quando a companhia tem boas práticas, eu acredito que elas têm que fazer o melhor reporte possível, ser o mais transparente. Como é que vocês querem? Quem quer começar? Eu posso começar? Então, como você disse, eu concordo com você, Denis, os conflitos devem ser evitados. Tudo que você precisa explicar, na hora que você vai fazer alguma coisa, você pensa, eu vou ter que explicar isso? Então, evita fazer. Né? Na hora que eu vou pegar empréstimo com o controlador, por que eu não pego empréstimo com o banco? Venda de ativos, tudo deve ser evitado, porque até mesmo a avaliação, eu trabalhei 30 anos com avaliação de empresas, você
com taxa de desconto e perpetuidade, você faz qualquer coisa. Então, assim, deve-se evitar ao máximo ter relações entre partes relacionadas. Quando impossível, o nível de transparência deve ser muito grande. Os laudos de avaliação que a gente observa na história, eles não atendem às necessidades, né, e à qualidade. Em geral, vem disclaimer de uma página falando a administração passou XPTO. Eu já devolvi laudo de avaliação que eu olhei, olha, com uma página de disclaimer não vou nem olhar. Então, mas os investidores, quando a empresa tem investidores minoritários, os investidores têm que se engajar, têm que se participar. A barra tem que levantar muito. É isso aí. E eu acho também que é isso. A estrutura de governança, ela traz fortemente, né? Quando a gente começa a ter políticas, ter que dar o disclosure de todas essas transações com partes relacionadas, quer dizer, você pensa realmente com quem você vai querer se relacionar, como que você vai querer se mostrar, qual é a tua forma de atuação no mercado, nos seus negócios, e obviamente, né, a perenidade do negócio está muito ligada a isso, não só numa questão financeira, né, de relação, de transações relevantes, mas também de você dar conta daquilo. Tem fornecedores, tem outras partes relacionadas dentro desse processo que envolve toda a cadeia. Então, trazer essa questão de conflito de interesse é muito interessante, é muito importante, mitiga riscos e, de novo, cria muita oportunidade, né? O mais interessante é a gente ter na cabeça que o processo de relato, ele vai cruzar todas essas informações e pegando o que o Denis falou, a capacidade de resposta não tem que ser de uma área, não tem que ser de um executivo, tem que ser de todas as áreas da companhia, né? E por isso que o bacana é utilizar muito o instrumento de relato como instrumento de gestão, até para fazer um link com métricas de avaliação de desempenho, de remuneração variável, né? Então, claro, eu estou fugindo um pouco aqui do tema conflitos de interesses propriamente dito, mas é isso. Eu acho que a gente está falando no final do dia de atuação no seu modelo de negócio, né? Aproveitando, eu apenas complementaria a fala, olhando um pouco para as situações de conflito de interesses do ponto de vista de composição dos órgãos de governança, né? Eu acho que quando a informação sobre a composição ela é apresentada no relatório e as companhias, né, indicam a existência de conselheiros, né, classificados como conselheiros independentes a partir, né, de alguma definição adotada, seja de melhor prática, seja algo regulatório, autorregulatório, é importante fazer com que o conceito de independência explore, né, a discussão sobre conflitos de interesse. É uma maneira de você buscar, inclusive, mitigar, né, eventual conflito de interesses colocado dentro do próprio órgão de governança, né? Acho que chegaram, muitas vezes, chegam questionamentos sobre acúmulo de funções, né? Ou seja, quando nós temos, né, um caso emblemático que é o CEO como membro efetivo do Conselho de Administração, né? Isso é um problema sério do ponto de vista de governança. Por quê? Porque nós temos prejuízo da capacidade de supervisão que o Conselho faz sobre a gestão da companhia, né? E quando você tem, dentro da composição do Conselho, conselheiros independentes, você busca, né, construir formas, né, de diminuir a exposição do processo de tomada de decisão, proteger o processo de tomada de decisão, né, com mais independência. Então, apenas esse ponto que eu acrescentaria em relação à composição e ao acúmulo de cargos entre presidente do conselho, por exemplo, e CEO. Eu complementaria, Rodrigo, está perfeito, é isso, e é uma discussão bastante relevante, né, porque quem acompanhou todo esse histórico aí, CVM, enfim, sabe que essa discussão não foi uma discussão da noite para o dia, e eu
tenderia a dizer também que as tomadas de decisão para essas transações com partes relacionadas, elas sejam feitas de forma independente de fato, né? Dada a característica do conselho, é muito importante trazer para essas decisões pessoas que sejam realmente independentes, para dar mais, fortalecer essas tomadas de decisão e tornar esse ato um ato que realmente se justifique, né? Então, eu acrescentaria um pouco nesse quesito, né? Quando a gente fala de conflito de interesses também. Acho que é bem bacana. Aproveitar que o Rodrigo tocou num ponto aqui do acúmulo de cargos da presidência com a presidência da presidência da diretoria com do conselho. Acho que esse é um ponto que gostaria de ouvir mais vocês. Você vê que tudo vai um pouco, varia bastante também da narrativa. O caso da Karen, que eu trouxe, que é um caso de diversidade, é uma empresa que lá tem essa questão, tem esse prejuízo nesse outro aspecto, mas aí também tem que entender muito bem como que isso, aí vale a pena entender muito bem a narrativa e a prática para entender como que a empresa endereça isso da melhor forma possível e tenta minimizar esses assuntos. Flaviana, quer comentar esse assunto também? Posso começar? Então, o presidente da empresa ser um conselheiro não é uma boa prática. Há casos que isso consta do estatuto, como é o caso da Petrobras, você não tem como escapar, está no estatuto social. Mas é absolutamente disfuncional o conselho que ele decide sobre a estratégia da empresa e supervisiona a diretoria, como é que o CEO está sentado junto com os dois papéis. E tem um caso interessantíssimo na história brasileira, que foi uma investigação que aconteceu na Petrobras, que a Graça Foster era conselheira e CEO. Era um caso de preço de derivados. Ela, como CEO, ela foi inocentada, e como board member, ela foi considerada que ela não atuou no melhor interesse da companhia. E ela se declarou, está lá nos autos, no processo, que é interessantíssimo. E ela explica, não, o governo mandava eu votar assim. Então, não faz sentido. E não é à toa, né, que a legislação societária, ela traz isso, quer dizer, os órgãos, eles hierárquicos, eles têm a sua diversidade, né, os seus papéis e as suas atribuições enquanto decidir sobre as tomadas, né, para onde a companhia vai, o que é feito. E eu acho que é isso, você acumular esses cargos de decisão, e aí não é só da operação na prática, mas não dá o conselho algo para ele mesmo, né, no final do dia, para o próprio executivo. Então, eu acho que isso foi uma tomada de decisão muito interessante para mitigar a questão do conflito de interesses. Ao mesmo tempo, eu me lembro bem, é legal poder compartilhar aqui, que a transição para companhias mais familiares, então, essa transição de desvincular, né, o chapéu do presidente do conselho com o presidente executivo, ele também tem que ser muito bem olhado, porque a gente também tem que trazer à tona aqui discussões de companhias, não só de capital aberto, mas de capital fechado também, que sim, não é uma boa prática, mas, ao mesmo tempo, existe uma história daquela prática, né? Existe um know-how daqueles executivos, e aqui eu estou fazendo um pouco do papel do advogado do diabo, então eu acho que isso é uma questão também cultural, que, claro, garante, de fato, não é uma boa prática, exige maturidade das companhias que não têm essa obrigatoriedade hoje, embora não seja uma boa prática, mas também de amadurecer isso internamente e poder ter a escolha de órgãos hierárquicos que tomem decisões olhando para esse conflito de interesses, mas a favor da companhia, porque eu acho que é para isso, né, que serve a governança no final do dia, né? Essa conectividade, esse vínculo entre a companhia e seus stakeholders, né? É isso. E aqui eu tem dois comentários interessantes. Um deles é, quando a companhia passa a ter controle pulverizado, os problemas acabam sendo reduzidos, nessa questão de conflito de interesse. E aí eu tenho a dizer o seguinte, não necessariamente. Acho que aqui é justamente a hora que a gente vai ter que entender a prática, e eu acho que a gente vai entender se essa prática é bem conduzida justamente no processo de relato.
Porque a gente pode ter conflito de interesse de várias naturezas, não necessariamente só o conflito de interesse com o controlador. E num comentário anterior aqui, o pessoal falou, a gente já teve vários casos de conflito de interesse que vieram a público e normalmente eram envolvendo somente os conselheiros independentes. Ou seja, não, acho que o processo de gestão, como a gestão é feita, é mais importante até do que algumas definições cravadas na pedra, porque eu brinco que alguns cases clássicos de governança corporativa, muitas empresas que fizeram IPOs anos atrás e tinham conselhos de administração galácticos e no final mostraram que a empresa não tinha governança. Tinham todas as políticas, tinham nomes maravilhosos e as práticas não funcionavam. O conflito de agência, na verdade, quando você tem pulverizado, o tradicional no Brasil, como a gente tem uma característica de um controle definido no Brasil, acontece entre acionistas controladores e minoritários. No mercado americano, não. Você tem mais o controle pulverizado, o conflito de agência lá está mais localizado entre os gestores, né, entre o CEO, diretores e os investidores, porque eles acabam tendo um poder muito grande sobre as empresas. Então, eu trago também, ainda incipiente no Brasil, mas existe sim também um conflito de agência dos gestores, do C-level, na hora de um controle pulverizado. E aí os investidores, eles têm que se organizar, têm que se engajar e monitorar isso. Mudam os autores, mas os conflitos estão sempre lá. Mudam os autores. Aproveito então aí a deixa para, acho que, estressar um pouquinho mais o que o Denis registrou em relação aos critérios formais de independência, né? Eu acho que eles jamais podem ser absorvidos, interpretados e se sobrepor à efetividade da condução dos processos, né? Assegurar que os processos sejam independentes, sempre. Acho que nós não podemos jamais abdicar, né, que os processos estejam implantados de maneira independente. E aí, ainda que os membros, né, os tomadores de decisão, estejam expostos a alguma situação que possa fragilizar a independência deles, o processo vai ser robusto o suficiente, e acho que precisa ser comunicado dessa maneira, para que as partes interessadas reconheçam, né, que não apenas do ponto de vista formal, né, existam estruturas que estão sendo observadas, mas que, quando implantadas, quando operadas, elas ainda ganham uma camada adicional, né? Porque a independência não é uma coisa estática, né? Os conceitos, acho que a legislação, a autorregulação não vai dar conta, não vai alcançar. Então, é importante que a companhia, quando estruturar o seu processo, ela possa comunicar, né, e registrar isso no seu relato, da transparência, de que existem outras camadas adicionais que estão zelando pela independência, né, da operação. Muito bacana, assim, dá para a gente discutir algumas horas aqui, acho que esse é um assunto, o tema é muito rico, a gente tem muita coisa, e eu vou bater muito na questão de como o processo é feito, explica as suas práticas, explica evidência de que ele funciona. Não é só, eu tenho a política, eu tenho tal coisa, eu tenho um comitê. Ele funciona. Acho que após o informe de governança corporativa da Bolsa, a gente viu um case muito, muito interessante de explosão de políticas. Muita gente vai querer fazer o check in the box. E isso não necessariamente é muito... Ele é tão efetivo. Mais cedo, chegou uma pergunta aqui para a gente sobre a questão das estatais. Como é que a gente avalia? A própria Lei 11 para as estatais, uma estatal não listada em bolsa, a própria 11.303, do ponto de vista do arcabouço dela é muito bom. Ela trouxe alguns roteiros para
ela trouxe alguns pontos muito legais, como, por exemplo, a avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança. As estatais são obrigadas a fazer. Muitas vezes, as companhias de capital aberto, que não estatal, não faz tão bem. E a estatal ela acaba sendo obrigada a fazer. Aí tem questão de se a qualidade é melhor. Aí, de novo, precisa se explicar muito no processo. Mas essa questão da avaliação do desempenho, quer seja do conselho, depois descendo os níveis, e como isso vai ser atrelado à remuneração, eu acho que é um ponto bastante sensível e quem faz bem precisa explicar e buscar uma captura de vantagem no seu posicionamento competitivo. Inclusive, algumas companhias brasileiras já começam a atrelar na avaliação e na remuneração a questão ESG. Vamos lá, quem quer comentar primeiro? Acho que eu posso começar falando um pouquinho e para pegar esse teu gancho, né, do ESG. Pois é, eu acho que é isso. Os indicadores, né, todo esse processo de relato, ele trouxe, eu acho que ele muito bem utilizado, né, como comunicar isso com seus stakeholders. Então, não só passar pelo processo de relato, fazer um relatório e deixar disponível no site. Né? De novo, eu trago à tona a questão da ferramenta de gestão. Né? Até então, quem muito bem já trabalhou com GRI, processo de relato, enfim, e até a questão do próprio relato integrado, mais ainda, vem um pouco aqui trazer a necessidade, você mexe com a companhia, né? Não é um processo que você faz em 1 semana, 2 semanas, você está ali conversando com todo mundo, quem facilita esse projeto dentro da companhia, enxerga isso de uma maneira muito de oportunidade, né? Onde eu quero chegar com isso? De novo, eu trago 2 necessidades que eu enxergo aqui, que eu acho que vem muito a ver com a questão de remuneração variável, de métricas, de bônus, né? Quando você traz a companhia para agir e olhar que aonde você trabalha tem impacto econômico, ambiental, social e cultural, na prática já está tudo conectado, né? O colaborador, o executivo, e aí nos seus mais altos níveis aí de governança, ele não está olhando só para a casinha dele, ele está olhando para a companhia como um todo. Eu acho que o processo de relato traz essa obrigatoriedade e essa mudança cultural, a passos ainda muito leves, mas traz. Quem começou e está há anos com isso, pode dizer muito bem aqui. O outro ponto é a própria investigação que os investidores, que os stakeholders de forma geral, sejam os clientes, sejam os fornecedores, acabam exigindo da companhia, porque quando você coloca à disposição um conteúdo que tem essa riqueza de detalhes sobre a sua operação e sobre sua estratégia de negócio, porque no final do dia um bom relato leva à tona a sua estratégia de negócio, é muito importante. Então, eu acho que a gente está passando por um momento bastante diferenciado, que é essa provocação externa que as companhias, as áreas de RI, agora muito bem com ESG, mas que a companhia como um todo vem sofrendo, no bom sentido, para poder responder a essa forma de atuar. Né? Então, utilizar o relato para isso, para se comunicar, é muito interessante, é muito, muito importante. Bom, então, primeiro, eu acho que a gente tem que olhar muito a nossa história e aprender sempre com os acertos e com os erros, né? E o que a pauta ESG, Stakeholder Capitalism, pode aprender muito com a governança? A essência precisa se sobrepor à forma. Às vezes, empresas fazem tudo correto no espírito da governança, mas não tem uma estrutura de governança e acha a governança uma coisa muito complexa. E governança é espírito, é a vontade genuína de fazer as coisas corretas e não precisa ter todos aqueles órgãos. Quando a gente olha o Lava Jato, que está completando 6 anos, a gente viu empresas líderes envolvidas com a série de atos ilícitos. Então, de fato, a gente precisa... Escutei uma frase ótima hoje em um outro evento, o estado da arte, que é o que está nos relatórios, e o estado da prática, né?
esse gap entre a comunicação corporativa e a prática, muitas vezes é difícil, é muito distante. Depois do início da Lava Jato, eu virei uma compulsora leitora de relatórios até de empresas que eu não analisava. E eu mostro as minhas aulas no IBGC, né, relatos, né, declarações de empresas e o que elas fizeram. Então, é muito importante as empresas, de fato, relatarem a sua essência. E como é que a gente resolve toda essa questão? Então, de fato, existem avanços, coisas importantes acontecendo no mundo. O Fórum Econômico Mundial, que ele surgiu em 71 com a visão de stakeholders, completou 50 anos, ele, junto com as 4 maiores empresas de auditoria do mundo, estão criando padrões, um padrão internacional que vai estar junto das demonstrações financeiras para relatar essas questões de stakeholders, né? Para não ficar na subjetividade, né? Então, quando a gente olha aqui, onde é que a gente está? Se a gente ainda está no desafio do relato essencial e do abrangente, as empresas têm que andar muito, porque globalmente a barra está elevando muito. E outra instituição que está fazendo também um trabalho muito interessante de relato ESG é o CFA Institute. Então, eles olharam tudo que existe, quais são os padrões, né, internacionais, globais, melhores, e está propondo. Então, eles representando os investidores. Não existe um outro caminho, a gente tem que avançar. O capitalismo dos acionistas esgarçou muito o mundo, essa pandemia piorou bastante e a gente tem que trilhar um caminho positivo. A gente tem que associar o estado da arte, que está nos relatórios, ao estado da prática. Um pouco rápido, que antes de passar para o Rodrigo fechar esse tópico, lembrando que a questão do essencial abrangente deve terminar em breve. Acho que a GRI criou uma forma de entrada e as pessoas ficam na forma de entrada forever. Então, a gente tem a perspectiva dessa mudança. E mais especificamente, Rodrigo, como é que você entende essa questão aqui, especificamente do 102.28? Como é que reporta um tema tão sensível, com que a gente mexe ali com tantos stakeholders importantes na organização? Como é que você enxerga essa questão específica desse disclosure? Divulgar a avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança. O item de avaliação de conselho, ele acho que vem amadurecendo, né? Olhar sobre a questão da avaliação do conselho vem amadurecendo. E certamente, se no passado era importante comunicar se havia a prática de avaliação ou não, hoje, né, a cobrança e a expectativa, acho que do usuário, dos stakeholders, é entender como essa avaliação identifica, né, os pontos da agenda ESG, dentro do recorte que nós estamos discutindo agora, e a forma pela qual, né, as melhorias, né, serão, né, adotadas para que a performance do colegiado seja capaz, né, de fazer frente aos desafios que a companhia e o mundo, né, está vivendo dentro dessa agenda. Que, como bem disse a Ana, né, é uma agenda que está em gestação há muitos anos, há muitas décadas. Então, obviamente, quando nós estamos falando do mais alto órgão de governança, trazer, né, essa informação, né, da divulgação sobre o escopo, né, do que está sendo avaliado é imprescindível, e eu acho que até aí não há nenhum tipo de melindre ou sensibilidade, né, que possa ser impeditivo da companhia trazer isso, incorporar isso dentro do seu relatório. E eu acho que o mais importante é saber como que ela endereça os pontos a serem melhorados, onde ela está e para onde ela vai, né, migrar, para onde ela vai
buscar formas de trazer melhorias na sua performance dentro dessa agenda. Eu acho que existem, obviamente, dados que podem ser mais sensíveis, mas eu acho que eles não são necessariamente os dados mais relevantes para que os diferentes stakeholders possam entender que foi identificado um ponto de melhoria ou uma fragilidade e que o colegiado, né, tomou conhecimento dela e vai fazer uso, né, dos instrumentos e das medidas disponíveis para poder buscar uma evolução em relação a esse gap. 5 anos atrás, quando nós estávamos no processo de revisão do Código das Melhores Práticas de Governança do IBGC, esse foi um ponto que ganhou atenção. Eu acompanhei as discussões e eu vejo que nos últimos 5 anos ainda há alguma resistência de trazer o disclosure como esperado pelos usuários desse tipo de informação, mas eu acho que cada vez menos existem desculpas para que esse tema não esteja colocado de uma maneira mais efetiva dentro dos relatórios, né? Acho que dar o disclosure do escopo e conseguir endereçar, né, minimamente como essas informações vão ser subsídios para que se busquem melhorias em relação a essa agenda ou a esse ponto de aprimoramento. Eu acho que isso é bastante acessível e não são muitas, mas existem já companhias que têm optado em adotar essa prática. E aqui, correndo o risco de ser repetitivo e já sendo, acho que a gente precisa enfatizar alguns pontos. As companhias vão ser avaliadas pelos seus stakeholders, quer elas contem suas histórias ou não. Então, vai ser investidor avaliando você, vai ser fornecedor avaliando você, vai ser concorrente seu avaliando qual companhia tem uma prática mais madura para um M&A no futuro, o fornecedor pensando em quem ele vai, em qual cavalo, em qual cliente ele aposta para ser um parceiro mais estratégico de longo prazo. Então, esses vários aspectos, eu acredito que a gente precisa tomar muito cuidado em fazer o reporte, em explicar de uma forma mais clara e mais transparente. A gente, digo companhia, seremos avaliados, ponto. Seremos avaliados e quanto mais maduro formos, melhor o nosso valor vai ser percebido pelos diferentes stakeholders, não só investidores com a visão talvez de mais curto ou longo prazo. Todos os stakeholders em geral têm seus interesses. Eu acho que a gente tem um ponto muito importante aqui na sequência, que é a eficácia dos processos de gestão de risco. Que a gente tem alguns aspectos nos formulários de referência de companhias de capital aberto, onde eu já me deparei com empresas que, se eu olhar a matriz de risco da companhia, não estava 100% alinhada com o documento público. Não, o documento público foi um documento mais orientado pelo meu advogado para a proteção do management, não necessariamente refletia exatamente a matriz de risco da companhia, que é outro aspecto também. Como estratégico, como é que você vai se posicionar? Sobre essa questão do disclosure desse aspecto, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, da experiência que vocês têm nessa seara. Flávia? Então, eu acho a gestão de risco, né, ela tem que ser olhada sob vários aspectos. Por vezes, uma área de gestão de riscos foca muito na questão do gestão de risco financeiro, né? E na hora que a gente começa a se deparar nos riscos ambientais, sociais, de novo, culturais, então, para uma governança mais eficaz, né, os comitês, de fato, se estruturarem, é muito legal a gente fazer uma análise de aonde essa gestão de riscos ela está intrinsecamente ligada, né, a uma área estratégica, porque, veja, o quão importante
a gestão dos riscos de uma companhia está ligada à área estratégica da companhia, né? Onde a gente consegue ali ver temas materiais, o que impacta de fato, e aí eu consigo mergulhar nos riscos que não são só meramente financeiros, né? Que não são só o que os gestores de grandes, enfim, gestoras de fundos querem olhar, de novo, o que o meu fornecedor, ou o que o meu cliente, é importante que a gestão de risco ela seja muito bem olhada para todos os stakeholders, né? Que ela alimente eventuais dúvidas de todos os stakeholders e consiga atender os riscos de fato, olhar de fato para os riscos do negócio da companhia. Então, de forma prática, quando a gente fala de gestão de riscos, eu ainda sinto muita falta de olhar assim nos relatórios de sustentabilidade o risco da sua forma mais específica. Ah, legal, como que essa empresa de fato lida com os riscos econômicos, legal, para conseguir os seus financiamentos, dinheiro no caixa, né, atrair seus investidores, mas e as questões ambientais, e as questões sociais, as questões culturais, o quanto isso de fato impacta. Então, eu acho que é isso. Uma boa companhia que queira hoje introduzir governança corporativa de fato e ter um comitê de gestão de riscos, ela esteja olhando sobre esses aspectos de forma muito mais conectada ao negócio e aos agentes ali interessantes de atuação da companhia, né? Ana? Em adição com o que a Flávia disse, que eu concordo integralmente, eu adiciono aqui o risco da comunicação. Quando na empresa, a empresa tem uma estrutura muito hierarquizada, tem uma obediência cega, você premia quem só traz boa notícia, tem horror de quem traga má notícia, isso aí escala o risco da empresa, porque o conhecimento que está dentro da empresa, ele não flui. E um conhecimento que alguém levanta uma visão, uma preocupação que passa para outro, que adiciona, isso protege a empresa. Não é incomum a gente ver isso, eu acho que um caso bastante expressivo, novamente, é a Petrobras, tinha 83 mil funcionários e a gente viu o que aconteceu com a empresa, muito em função da estrutura muito rígida e hierárquica dentro da empresa, mas não precisa ser uma Petrobras para isso acontecer. Uma outra memória que eu tenho de riscos em IPOs também, os investidores às vezes preferem errar juntos, é o efeito manada, do que deixar de acertar ser o único. Então, muitas vezes não fazem uma análise ampla da situação. Eu me lembro um prospecto do IPO, que a seção de riscos, que tem uma posição específica no prospecto, estava lá na página 70. Então, aquilo era tão claro quando você olhava por que tradicionalmente, aquela seção de risco está numa posição do prospecto, está lá no fundo. Então, tudo isso é um olhar treinado e que, novamente, os investidores têm que estar muito mais ativos do que estão. Existe um momento de stewardship que surgiu na Inglaterra em 2010 e foi um outro padrão que também no Código de 2020 elevou bastante a barra, né? Agora é o seguinte, olha, não me fale quais são suas políticas, me fale o que você fez e quais foram os seus impactos. Então, é muito importante todos os stakeholders estarem ativos, a sociedade, ela, através de mídia social, ela tem um acesso, uma vocalização como nunca antes teve, a questão de reputação da empresa é o maior ativo que a empresa pode ter, então, tudo isso é muito importante a empresa cuidar, e eu vejo a comunicação, a cultura da empresa, se ela permite você levantar a mão e fazer aquela pergunta que pode parecer a pergunta mais burrinha do mundo, mas aquela pergunta, ela pode gerar uma reflexão de alguém que tem um outro pedaço da informação e gerar uma análise bastante relevante. Ok. Rodrigo? Apenas complementaria a questão dos riscos sob a ótica de oportunidades também, em relação à agenda ESG. E eu acho que
seria interessante cada vez mais, né, encontrar o registro nos relatos sobre a maneira pela qual o gerenciamento, a gestão de riscos e oportunidades sobre, né, fatores associados a questões de mudanças climáticas, aquecimento global, né, e outras demandas da agenda ESG estão sendo recepcionadas e trabalhadas dentro das companhias sob a ótica de oportunidade, né, desencadeando processos de melhoria, de inovação, de reposicionamento, né, da marca. E eu acho que isso passa também, inclusive, por um risco que a Ana registrou, é o risco de comunicação, que tem a ver com o que nós estamos aqui debatendo, que diz respeito à narrativa, né? Mais uma vez, né, é importante que a companhia seja protagonista, né, de sua própria narrativa e em relação à dimensão de riscos, que ela possa fazer com que a agenda ESG seja também, né, tratada como uma oportunidade de melhoria, de inovação, e que isso seja comunicado, né, para os diferentes stakeholders. E fazendo um gancho com o que o Rodrigo está falando, que eu acho maravilhoso, é isso, esse tópico gestão de risco, ele devia ser muito bem aproveitado pelas companhias, né, e não está lá no final do prospecto, como bem trazido pela Ana, porque eu acho que é isso, a gestão de risco, ela te traz uma oportunidade de dizer para os seus stakeholders aquilo que você está esperando que ele te pergunte, e, na verdade, você está provocando, e é muito legal você poder pegar a outra ponta desprevenida, né? Ser uma surpresa você falar sobre, porque no final do dia ele reflete, olha, isso eu até não pensei em perguntar, olha que legal, né? Já estão tratando, então, acho muito legal, Rodrigo, é isso, a oportunidade que se cria, trazendo esse tópico de discussão, e não esperar que o outro te pergunte. Eu acho que o tópico de gestão de risco, ele traz essa qualidade de comunicação para a companhia. Até porque, especialmente no caso, muitas vezes o outro não pergunta. O outro assume as posições, faz o julgamento e não vem te perguntar. Não vem falar, companhia, o que você acha? Exato. Provocar, interessante, né? A companhia vai ser avaliada e ponto. E até tem alguns cases relevantes de companhias que têm informações, tem um processo muito bacana, muito robusto, mas não divulga. E tem muita gente que só, até por princípio normativo interno, só toma decisão com base em dado público. Ou seja, é um processo muito bacana. Das N perguntas que chegaram aqui, a gente vai tentar endereçar todos nos próximos 15 minutos, estamos quase chegando ao final. E aqui o pessoal falou, como os conselhos são instados a monitorar a eficácia das respostas a casos de ética, assédio, discriminação, a falta de compliance, como que o relato cobre essa prática? Eu vou começar pelo caso contrário. A Natura esse ano divulgou bastante alguns casos de fraude que eles tiveram. O crescimento dos casos de fraude. E a resposta geral no mercado foi bastante positiva. Bom, a companhia deve realmente estar monitorando isso. Já que a companhia está dando transparência, está explicando o processo, não adianta a companhia esconder embaixo do tapete tudo que é bom e tudo que é ruim e só falar do que é bom. Os investidores conversam com outros stakeholders, os stakeholders conversam entre si, e não adianta a companhia tentar guardar as coisas embaixo do tapete. No tempo em que vivemos, não cabe mais. Um simples Google acha muita coisa. Rodrigo, quer comentar? Esse caso da Natura, por exemplo? Bom, eu acho que até tem ali um leve paralelo sobre divulgação de temas que são desconfortáveis, né? Certamente, nós falamos um pouco da avaliação de conselho, né? Os resultados, né, de performance do colegiado ou dos seus membros, dos problemas, né? Mas é interessante observar que uma antecipação, né, que pode até ter um custo de você ser pioneiro, né, em relação a ser transparente em relação a processos que ainda não estão maduros, a problemas, mas, ao mesmo tempo, podem ser extremamente recompensadores.
porque já atendem uma percepção prévia que existe de que qualquer organização, qualquer empresa, qualquer grupo enfrenta problemas, né? Não existe uma organização perfeita, não existe um processo que não possa ser melhorado, e pessoas que não estejam ainda em desenvolvimento. Então, se nós temos convicção de que, né, o trabalho de governança, o trabalho de relato, como qualquer outra atividade, é um processo contínuo de melhoramento, por que não, né, admitir, né, que a companhia, a organização, tem um monitoramento efetivo, ou seja, ela é capaz de identificar, né, na sua operação situações irregulares ou que estão incompatíveis com o que é esperado, comunicar isso, né, e acho que, acima de tudo, ter a maturidade, e aí isso vai ser da cultura e do estágio, acho que, de cada organização, em relação à maneira pela qual isso é tratado efetivamente, né? E não simplesmente não relatar e assumir que os stakeholders entendem pelo fato de você não registrar no seu relatório que você não enfrenta esse tipo de problema, ou que você não trata. E aí você, na verdade, faz com que a pessoa faça um exercício imaginativo e te dê, de repente, vai te precificar, ou vai te dar um desconto, ou vai assumir, né, que você está sendo muito mais reativo, né, e provavelmente tem algum problema em relação a esse aspecto. Então, eu vejo o caso da Natura aplicado a questões de atos de natureza ilícita, né, de não conformidade, da disclosure disso. Eu acho que isso é um caminho relevante, é um excelente exemplo. Eu acho que não precisa, a transparência, a cultura do reporte, a cultura do diálogo, ela não é num formato único. Nós já falamos isso anteriormente aqui. É importante que você consiga comunicar, né, no relato que você está se desenvolvendo, que você está ampliando, que isso é um processo em aprimoramento. E se isso for comunicado dessa forma, e for recebido, né, pelos stakeholders, isso vai se reverter, vai ser uma recompensa que a companhia e a organização como um todo vai receber, certamente. Então, eu vejo que é um caminho irreversível. As organizações que estão iniciando já esse passo e estão sendo beneficiadas por essa transparência. Como a gente já está bem perto do final, eu vou passar para um dos últimos tópicos que eu separei para o nosso debate, que é o processo de determinação da remuneração. E para ele eu tenho a mesma questão, a mesma convicção. Explique o racional da remuneração da sua companhia. O mercado vai interpretar, porque de uma forma A ou B. Quer você explique ou não explique. Eu creio que quando você tem um bom racional e você explica, eu acredito que a interpretação do mercado vai ser muito melhor do que quando você não o faz. E como a gente já está muito perto do final, eu vou pedir para vocês comentarem esse aspecto e já partirem para uma mensagem de encerramento e darem a dica de ouro. Vou começar um relatório, vou começar um processo de reporte agora. O que não deixar de fazer? Quem quer começar? Posso começar. Então, primeiro, em relação à remuneração, ela é muito importante. É uma das áreas do relatório por exemplo, de informe de referência que eu olho bastante, é como os executivos são remunerados, que ali vai alinhar o que eles vão estar focando. Então, as questões ambientais, sociais, governanças, elas têm que estar ali dentro, certamente. E em relação à dica de relato, eu acho que é muito importante você dizer o que você quer ser e onde você está, e você mostrar avanços. E sempre você mostrar avanços, você comprovar avanços superiores do que você disse que você ia fazer. E investidor não gosta de ter surpresa negativa, ele gosta de ter surpresa positiva. Então,
é importante ser realista nesse caminho e nessa trajetória. Isso eu estou falando para board. E falando para executivo de sustentabilidade, eu acho que uma abordagem junto ao board mais estratégica e menos operacional vai facilitar a comunicação para o board capturar a relevância e abraçar de fato a causa da sustentabilidade e aí sim dar o apoio para a execução operacional. É claro que o desafio operacional do dia a dia é muito grande, mas a forma da comunicação talvez possa ser aprimorada. Flávia? Para contribuir aí com o processo para a determinação da remuneração dos executivos, é isso, eu acho que tem que trazer para dentro essa percepção ambiental, social, econômico, cultural, né? Não dá para olhar sobre um aspecto só, existem inúmeras ferramentas que podem auxiliar, consultores que podem auxiliar, mas já no processo de relato ainda trago para a mesa que isso pode ser efetivamente uma das ferramentas super interessantes para processos de remuneração variável, metas de curto, médio e longo prazo para todos os órgãos de governança. Então, é isso. A dica valiosa que eu dou por toda a experiência como executiva de empresa, anos atuando na área de sustentabilidade e de governança, é comecem, né? Comecem envolvendo não uma única área, uma única pessoa, comecem envolvendo a empresa como um todo e especialmente a área de negócios, estratégia e operação. São 3 áreas que você já abraça a empresa como um todo. Então, trazer a área estratégica para dentro, porque ela vai ter uma ferramenta no processo de relato, é isso, ele é um processo de gestão, né? Você vai conseguir, começando, ter uma UPA da sua empresa, né? Seja ela de pequeno, grande, médio porte. Isso é muito legal. Muitas empresas falam, poxa, eu nem sabia que eu fazia isso. Depois de um processo de relato, muita coisa legal aparece. Não só o que dá para melhorar, onde a gente quer chegar, mas o que a gente é. A gente esquece que muitas vezes o olhar para dentro não é feito, né? Então, esse começo do processo de relato é muito legal, essa conexão entre as áreas. E, de novo, o processo de relato, eu acho que ele beneficia, sobretudo, ele valoriza, ele é um valor muito agregado à gestão da companhia. Então, essa é a dica valiosa. Comecem, acho que é isso, a dica de ouro, né? Sem medo de ser feliz. Rodrigo? Em relação ao tema de remuneração, certamente conseguir trazer para dentro do relato, para a comunicação, né, corporativa, que existem indicadores, né, ESG atrelados às práticas de remuneração dos principais executivos, é fundamental, né, como uma sinalização de que há, de fato, uma implantação de uma relevância ou um instrumento, né, de alinhamento de interesses e de incentivo que coloque a alta administração também dentro dessa agenda. E como acho que dica de relato, além da questão de buscar ser sempre propositivo para que as boas surpresas, como a Ana já registrou, sejam recebidas pelos stakeholders, eu também colocaria que, em relação à governança corporativa, mais do que a estrutura, né, do sistema e os agentes estarem registrados no relato, é fundamental que a narrativa seja também enriquecida pela governança da sustentabilidade dentro das companhias, né? Eu acho que é mais do que o retrato dos órgãos e do sistema de governança, fazer com que a governança de sustentabilidade esteja integrado ao papel dos agentes de governança. Comunicar isso dentro do relatório. Poxa, muito bacana, Rodrigo, Ana, Flávio, a gente ter uma tarde aqui sensacional. A gente acabou deixando de ler algumas perguntas, a gente tem alguns comentários aqui muito bons. Uma das que eu acabei deixando de ler foi como garantir no Conselho não só uma diversidade na composição, mas também a liberdade de expressão de diferentes pontos de vista. Eu acho que a gente respondeu essa pergunta ao longo do webinar, a questão da discussão, a Flávia trouxe muito agora, a questão da discussão integrada. Uma empresa que discute de forma integrada vai ter
vai ter esse ponto. Não, é um conselho que não vai se tornar hermético. O processo de relato, acho que ajuda bastante nisso. Um outro comentário muito relevante que a gente recebeu é que as informações sejam reais, não mostrar só processos e documentos. A gente tem que ter as coisas baseadas em fatos. Isso são alguns pontos que foram muito chaves. Nossa agenda hoje foi bastante extensa. E minha dica de ouro, senão a Glaucia puxa minha orelha, minha dica de ouro é, primeiro, empatia. Se coloque no lugar de quem vai consumir a informação. O que você gosta, como você vai avaliar uma empresa concorrente sua? Como é que você vai avaliar um fornecedor? Que tipo de informação você precisa consumir? 2, essa questão da transparência da transparência e da veracidade que a gente já colocou, mas o diálogo tem que ser franco. Inclusive, eu acho que o diálogo tem que ser franco, ele tem que ser baseado em metas. E meta é uma coisa que a gente tem às vezes uma cultura, acho que quando a gente olha para o universo startupeiro, tem a cultura do fracasso, que ela é até valorizada. Às vezes eu tenho uma meta muito ambiciosa e não estou atingindo por questão A, B, C. Explique. Explique o porquê, explique como você está corrigindo a sua rota, explique como você vai melhorar a composição da sua próxima meta. Explique como você vai atingir as metas. Enfim, eu acho que a gente tem que ser muito transparente, tem que ouvir e tem que ser justo. Eu acho que com isso a gente vai conseguir evoluir muito no processo de reporte e esse tema da governança ele é fundamental. A gente falar muito dos aspectos E e S, ambiental e social, uma empresa com uma governança muito fraca não transmite para mim a credibilidade necessária. Com isso, acho que eu vou encerrando. Dá boa tarde. Muito obrigado de novo, Flávia, Ana, Rodrigo. E encerramos mais um ano. Muito obrigado. Obrigada.